sofrimento é uma questão de opção. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nesse caso, eu encaro a dor como algo factual. O fato, uma doença, o rompimento de um laço familiar, a frustração no ministério. Já ouvi colegas falarem que no ano em que ele não batizar pelo menos uma pessoa, ele larga o ministério. Acho que Jesus ia morrer na cruz 555 vezes, porque ele não batizou ninguém, não batizava os discípulos. Então a gente tem as frustrações, tem conceitos que nós internalizamos que na verdade causam dor. São os fatos da dor, e essa dor por si só, ela nos atrai um sentimento. Entretanto, essa afirmativa de Drummond, eu gosto de relativizá-la na perspectiva do apóstolo Paulo, quando ele fala que o sofrimento não é algo opcional. Ele fala que o sofrimento pode ser algo instrumental. Eu gostaria que você guardasse essa expressão, porque eu quero compartilhar algo de muita pessoalidade no final dessa primeira palestra sobre essa instrumentalidade do sofrimento. Tanto a dor quanto o sofrimento são partes constitutivas do nosso moldar da fé, da nossa própria natureza. Na verdade, Paulo diz, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, verso 17: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então Paulo, na sua assertiva em Romanos 8,17, ele coloca o sofrimento como parte integrante do ato de Deus moldar a nossa fé. Não o sofrimento para me levar a desistir do ministério, não o sofrimento para dizer: Deus, eu estou jogando a toalha. Durante o sermão que preguei na Assembleia, quase não preguei, mas eu preguei na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, lá em Foz do Iguaçu, eu falava a respeito do profeta Jeremias, um homem que teve suas lutas, seus transtornos, seus desabafos com Deus, e num determinado momento jogam Jeremias dentro de um poço para que ele morresse ali apodrecendo com lama acima das canelas. E Jeremias, no fundo do poço, de repente ele observa um orifício aberto, e ele, pensando na morte iminente que poderia lhe acontecer, ao contrário de gritar com Deus e falar: Deus, estou jogando a toalha, Deus, eu estou caindo fora, o Senhor me enganou, e isso não é na verdade o que o Senhor prometeu. Ao contrário, eu imagino que ele olha para o céu e grita: Deus, a tua fidelidade é grande, a tua fidelidade é grande. A própria experiência de Estevão, sendo apedrejado, ao contrário de amaldiçoar os seus agressores, ele os abençoa, pedindo a Deus que os perdoasse e que não imputasse sobre eles os seus pecados, e assim ele adormeceu e depois está com o Senhor. Então o sofrimento não tem esse objetivo de me levar a abandonar aquele ministério, ou abandonar o meu ministério. Agora eu paro de ser pastor, eu vou ser uma outra coisa. O sofrimento pode ser um ato de Deus moldar a nossa fé, não olhando necessariamente o sofrimento como algo punitivo também. Depois eu quero partilhar um pouco sobre isso na perspectiva amanhã, a parte mais prática da minha palestra. Não imaginando o sofrimento como algo punitivo, mas imaginando o sofrimento como algo pedagógico, vindo da parte de Deus, didático da parte de Deus, de modo a nós crescermos, a nos aprimorarmos, porque querendo ou não, na época da dor, nós nos aproximamos mais de Deus. Não é verdade? Na época da dor, na época do sofrimento, ou daquele sofrimento que nos vem sem a gente procurar, ou do sofrimento que vem quando a gente procura e se lança em determinadas situações, como o fato da vida, que quero discorrer sobre ele amanhã e um pouco hoje também. Então, de uma forma ou de outra, esse sofrimento pode se tornar um moldar de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. Olhando nessa perspectiva, a Bíblia não explica nem elimina o sofrimento. Eu tenho dito em alguns lugares que aquela relação de Hebreus capítulo 11, que nós chamamos de heróis da fé, nós deveríamos trocar. Ao invés de chamá-los de heróis da fé, deveríamos chamá-los de sobreviventes dos desertos. Todos eles tiveram seus desertos, todos eles tiveram suas dores, todos eles tiveram seus padecimentos. São heróis? Não sei qual é a sua conceituação de herói. Para mim eles são sobreviventes. Como eu sou sobrevivente, como você é sobrevivente, quando você encara o seu sofrimento na perspectiva do Senhor Deus.
Na verdade, todos eles tiveram a sua noite escura da alma. Como eu já disse em algum lugar, por favor, não copie esse tema, porque é o tema do próximo livrinho que eu vou lançar. E se você copiar esse tema, noites escuras da alma, eu vou rogar a Deus que pelo menos uma praga do Egito recaia sobre a sua cabeça. Então, esse é meu tema, o meu, né? As noites escuras da alma. Todos nós temos noites escuras nas nossas almas. Enquanto pastores, nós lidamos muito com o sofrimento de outros, mas não aprendemos muitas vezes a lidar com os nossos sofrimentos, não é verdade? Lidamos com o sofrimento de outros, vamos ao hospital, vamos à residência de uma pessoa, aprendemos a lidar com sua dor. Uma das coisas que Deus tem feito na minha vida é me identificar com pessoas. Obrigado, não tem batismo hoje não, né? Pode. É que eu fui numa igreja presbiteriana, o pastor colocou água, quando eu bebi água, eu falei, para vocês não dizer o batistério, hoje não tem todos os presbiterianos têm Deus, alguns assim, por acaso. Mas então, uma das coisas que Deus tem me orientado é nesse sentido. Eu fui à casa do Senhor, eu fui fazer uma conferência no Carnaval, tiraram meu couro, eu fiz 8 palestras em 4 dias. Mas eu deixei tirar também, eu estava com vontade de falar bastante lá e tal. E aí, num intervalo, me perguntaram se eu poderia ir à casa do Senhor, muito duro, muito rígido, e aquele mineirão, muito duro, de queda, e ele estava padecendo de câncer. Me perguntaram, você teria algum problema de ir lá na casa dele? Eu disse, em absoluto. Eu vou lá. Eu cheguei na casa dele, ele estava deitado lá na cama. E falei para ele, chama Silvio, o nome dele, falei, Silvio, não precisa se levantar, não se levante, pode ficar do jeito que você está. O que você tem? Aí ele me deu o nome técnico da doença. Eu falei, olha, não quero saber o nome técnico, eu quero saber na prática o que você tem. Eu falei, eu tenho câncer com pâncreas, câncer não sei onde, não sei onde, não sei onde. E nós começamos a conversar, ele não cristão, do evangelho, começamos a conversar, e bater papo e tal. E no final eu disse a ele que eu gostaria de orar. Ele falou, eu posso ficar sentado? Eu falei, claro, não se levante não, fica sentado, eu fico deitado, como você quiser. E ele se assentou na cama, eu orei, e eu terminei de orar, ele levantou e me abraçou. Eu disse, por que você vai embora? Vai embora não. Fica mais um pouco de tempo comigo. A minha esposa não sabe o que eu estou passando, mas você sabe que você tem o que eu tenho. E nós conhecemos a nossa dor. Nós lidamos com a dor dos outros. Uma semana depois, o Silvio teve uma crise e faleceu. E poucos dias antes do seu falecimento, ele entregou a vida nas mãos do Senhor Jesus. E o relatório que eu recebi. E tenho certeza que vou me encontrar com ele lá no céu. Mas essa é a questão. Nós entendemos, lidamos com a dor dos outros e muitas vezes não lidamos bem com o nosso sofrimento no nosso ministério pastoral. E quando eles vêm e de uma maneira ou de outra eles vão chegar, eles nos pedem nos prepararmos e muitas vezes sofremos devido ao sofrimento. Achamos que somos vítimas da injustiça do mundo e isso nos causa perplexidade. Muitas vezes culpamos pessoas também. Aquele irmão, aquela irmã que anda me perseguindo, isso e aquilo. Mas essa perplexidade foi o que tomou conta do impaciente Jó. Algumas pessoas falam que Jó é o símbolo da paciência, mas ele também é símbolo da impaciência. Basta você ler o capítulo 3 do livro de Jó, e você vai ver um homem impaciente, quando caiu a ficha, toda aquela avalanche que veio sobre ele desabou e desabafou com Deus, mostrando todo um potencial de impaciência. Não entre em crise se você tem impaciência em determinados momentos, porque Jó teve, e se Deus amou Jó e não jogou a impaciência dele na cara dele, Deus não vai jogar a minha nem a sua na nossa cara. Deus é Deus de graça. Harold Kushner, no livro Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, ele fala de uma aleatoriedade desse universo. Ele fala que os problemas não escolhem pessoas específicas para se alojar. Ele fala que a dor e o sofrimento vem sobre todo mundo, sobre todas as pessoas. E ele era vítima disso em função de um filho que nasceu com uma doença letal. Sofrimentos são inerentes a todos nós, seres humanos. Eles fazem parte da vida. Se não fizesse, a nossa vida seria uma vida muito chata, muito triste.
Todos nós devemos passar pelos sofrimentos. Agora, o grande segredo é administrá-los quando eles vierem. É saber como administrar, e é disso que eu quero me ocupar nesse momento. Eu creio que um dos grandes segredos da vida é saber lidar com os sentimentos comórbidos ao sofrimento, como por exemplo o desapontamento, as decepções. A grande questão é a gente saber lidar com esses sentimentos que vêm em paralelo, têm comorbidade com os sentimentos com o sofrimento. Os sentimentos que advêm de uma situação aversiva que a gente passa, e como a gente pode encarar, como pode trabalhar essa situação, lidar com a ira, com o desgosto, com o desprezo, com o desapontamento, por exemplo, é algo que requer um exercício mental muito grande. Na minha primeira cirurgia, feita no ano de 2008, quando foi descoberto o câncer de intestino, eu fiquei internado no hospital. E eu confesso que eu tive muita desorganização mental. Confesso que eu tive muitos delírios dentro do hospital. Eu pensava que eu estava tendo meus órgãos roubados. Às vezes eu acordava e eu achava que eu estava tendo meus órgãos roubados. E teve um dia que eu estava cochilando, eu pensei em pessoas defeituosas à minha volta, aquela coisa toda, e eu tive um pânico tão grande que eu meti a mão, arranquei tudo que estava nos meus braços e eu ia fugir do CTI. Eu não sabia que era CTI, eu estava num momento de delírio por causa da anestesia, depois a minha médica explicou, e isso é comum acontecer, mas era interessante que tinha uma mulher que reclamava muito, estava num boxe em frente ao meu, e tinha um senhor que tossia muito, que estava num boxe ao lado do meu, aquilo me incomodava muito dele. Mas é interessante que aquele incômodo se tornavam os fatores para me organizar mentalmente. Porque quando eu ouvi a voz daquela mulher, eu ouvi a tosse do homem, eu falei, opa, estou em outro lugar, calma aí, não é isso que eu estou na minha cabeça. E eu começava a me reorganizar de modo a saber onde eu estava. O que eu estou querendo dizer é que eu tomei um pavor de CTI. E quando meu médico falou, depois de 2 anos, que eu deveria ficar pelo menos 3 dias no CTI, na cirurgia de fígado, que me abriu fora a fora, como a primeira cirurgia, eu falei, Deus, não dá para me poupar disso não, eu perguntei no médico, não dá para me colocar pelo menos um semi-intensivo? Ele falou, não dá, tem que ser do CTI mesmo, explicou as razões e tal. Eu me lembro quando eu acordei na primeira noite, eu não estava bem, na verdade, estava com a minha cabeça muito ruim, e de repente, quando amanheceu, as luzes acesas e tal, eu olhava assim, eu vi um senhor na minha frente todo entubado, um outro do outro lado em coma. Eu não podia olhar para os lados, mas eu sabia que tinham pessoas muito ruins ali. E eu, na minha crise do CTI, e num determinado momento eu falei para Deus, Deus, eu não posso fugir daqui. Eu não posso sair daqui. Mas uma coisa eu posso fazer, orar por esses pacientes que estão aqui. Estender minhas mãos várias vezes durante o dia. E orei por eles. Orei. Deus me deu um alívio muito grande. Deus me ajudou a controlar a minha mente para que esse pânico de CTI pudesse ser administrado. É isso que eu estou dizendo. Administrar situações. Um dos provérbios que muito acompanham a minha vida, Provérbios 16:32, que diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Que arte! No meio do sofrimento, dos sentimentos que brotam do sofrimento e da dor do ministério, eu saber controlar o meu espírito, eu conversar com Deus, perguntar a Deus algumas coisas e me disponibilizar também para o Senhor. Esse é o meu primeiro aspecto. No segundo aspecto, eu digo que a gente fala assim, Deus, segundo ponto, sermão não tem ponto, né? Ponto é coisa estanque, não ponto, é ponto. Como também sermão não tem coisa, agora é a outra bilhete, tá? Sermão não tem coisa, né? A primeira coisa que eu quero falar, a segunda coisa, o que é coisa? Coisa é coisa, não tem explicação. Então sermão não tem explicação, sermão tem ideias, sermão tem desdobramentos de ideias. Então, o segundo desdobramento, ou a segunda coisa, para aliviar a tensão dos que sofreram com a minha fala aqui, é sobre sofrimento
e onipotência pastoral. Eu preciso, por alguns momentos, entrar no cenário do meu texto básico. O jovem Davi, confesso que gosto muito desse nome, pastor de rebanhos, tocador de harpas, exímio, expert na arte de usar a funda, o estilingue. Ele foi ungido por Deus, segundo 1 Samuel, depois do 1 Samuel, capítulo 16, para comandar Israel. Ele, de repente, sai da sua zona de conforto e entra numa zona de risco. Na verdade, eu digo que qualquer pessoa que aceita a vocação divina como você e eu aceitamos, nós entramos numa área de risco, e de risco muito grande. Eu quase digo, não posso falar isso com toda precisão, que zona de risco e zona de fé se confundem. A minha fé é um risco. Acreditar no céu, que eu nunca fui lá, e tem gente que canta, eu tenho saudades do céu. Nunca fui lá, não tem saudade daquele que você não foi lá. Saudade da pátria celeste, não foi na pátria celeste, não sabe o negócio lá. Você tem algumas informações na Bíblia, mas você não sabe o que é céu. O céu é um incógnito também. De certa forma. Se nós pensarmos que nós vivemos num mundo palpável e que nós somos feitos para viver e não para morrer, a gente pode ter algumas dificuldades aí. Bom, mas não é isso que eu quero chegar, depois eu falo sobre isso. É uma zona de risco. Davi, quando aceita a unção de Deus, ele sai da sua zona de conforto, lá no campo, e entra na zona de risco. Sintetizando a sua trajetória antes do trono, ele encarou a dureza dos irmãos, palavras pesadas dos seus irmãos, ele encarou a ira de Saul, quem ele abençoara. Coisa horrível você ser traído por alguém que você abençoa. Recentemente conversei com um pastor que deu todo o apoio a um outro pastor que saiu de uma outra igreja, deu todo o suporte, colocou uma missão na mão daquele outro pastor, e aquele outro pastor macomunado com o outro pastor que era membro da igreja, trai a confiança do pastor titular. Enfim, fazem umas doideiras. Traição. Saul, Davi sofreu umas palavras pesadas do seu irmão, a ira de Saul. Eu preguei um sermão sobre Saul falando como um homem fora da presença de Deus se torna um especialista. Um homem fora da presença de Deus, agora eu não falei esse sermão domingo que vem, entre aspas. Um homem fora da presença de Deus é um especialista na arte de atirar flechas. Um homem que está fora da presença de Deus é um especialista na arte de perseguir ungidos. Um homem que está fora da presença de Deus é um especialista na arte de matar sacerdote. Um homem que está fora da presença de Deus é um especialista em procurar magia. Está tudo na Bíblia. Não tem nenhuma intenção, não criei nada, está tudo lá. Só elenquei essas ideias. Saul foi tão abençoado por Davi, agora se torna perseguidor. Davi se tornou desafeto de muita gente, foi perseguido, entrou em depressão, vivia de deserto em deserto, tornou-se mercenário, desejou a morte, teve crises profundas. E você lendo o Salmo 142, você há de ver o clamor, o grito, o desabafo de Davi. Agora, quando ele se tornou rei, ele criou um estado, ele organizou o culto, ele conquistou vários povos e tornou-se senhor de um império. Ele unificou as tribos de Israel e tornou as tribos de Israel um estado de Israel. Coisa tão difícil, historicamente tão difícil, naquelas lutas, naquelas brigas que vinham desde os patriarcas. Davi conseguiu isso. Jamais houve época na história de Israel igual a época de Davi, que era chamada fase áurea, época do ouro, época áurea em Israel. Aí vem o problema. Às vezes, quando a gente está no auge, no pique, quando a gente está no clímax do sucesso e achamos de fato um sucesso, a nossa tendência é relaxar. E nos tornamos alvos fáceis das tentações e dos sentimentos de culpa e de vergonha que vem depois do prazer. 2 Samuel 11, 1 e 2, na versão que talvez alguns já tenham, a mensagem não é uma versão, é uma paráfrase, a mensagem escrita por Eugênio Peterson, que eu vou usar em alguns momentos aqui no meu roteiro.
1 Samuel 11, 1 e 2 diz assim: um ano depois, na época que os reis tinham o hábito de sair à guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel com a missão de eliminar de uma vez por todas os amonitas. Eles cercaram Rabá, mas desta vez Davi permaneceu em Jerusalém. Certo dia, Davi levantou-se do seu descanso da tarde e foi passear no terraço e viu uma mulher tomando banho, e ela era muito bonita. Indo ao verso seguinte, Davi ordenou que a trouxesse. Eu fico imaginando o cenário. Se fosse hoje, Davi se levanta da sua mansão, vai andando, tá? Ele estava num tempo de ociosidade, ele não estava no lugar onde ele deveria estar. E ele vai andando, de repente ele olha para o apartamento vizinho e está lá aquela senhora Batseba. Vítima. Carolina Digna. Aquela senhora Batseba, nua, diante dos olhos dele. Deixa eu fazer uma pergunta bem interessante para você. Se fosse hoje, que tipo de música você acha que passaria na cabeça de Davi? Não canta, só pensa. Só pensa. Não canta. Nós estamos no ambiente sacrosanto. E ele pegou. Veja bem, além do certo relaxamento e ociosidade, ele se levantou do seu descanso. Ele não estava na guerra, não é costume dos reis estarem na guerra. Vem também o sentimento de onipotência. Davi ordenou que a trouxesse. Na verdade, eu não vou entrar agora em detalhes maiores sobre isso, farei amanhã. Mas um grande problema que nós enfrentamos é que quando encaramos a onipotência pastoral e de repente ela é desmistificada, isso causa um tremendo sofrimento. Foi aqui, Pedro aqui. No ano passado, eu fui convidado para falar na sermão de abertura dos pastores da Ordem Carioca e falei sobre aquele momento em que um ser de qualidade chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: cara, por que você me chama bom? Chama bom, me chama só de Jesus. Somos amigos, vamos bater um papo, vamos conversar com um amigo, vamos cortar barreiras. Muitas vezes isso não acontece com a gente tem que ter uma carteirinha de bom. Eu sou bom mesmo, cara, poderoso. Aquele cara que faz um gesto, toda a congregação se levanta, faz outro gesto, todo mundo se senta. Eu sou a encarnação da divindade. E eu me mascaro. E nessa hora eu dou brecha para o diabo. Aliás, você sabe que a história está repleta disso. De homens que se julgaram totalmente poderosos, homens com síndrome de divindade. São onipotentes, onipresentes e oniscientes. E alguns estão se chamando até mesmo agora de semideuses. O ego é tão inflado. Eu vivi numa época assim, um determinado pastor, não vou citar o seu nome, respeito à sua morte, depois eu falo particular, no carro, um seminarista, que hoje é pastor de uma grande igreja, de passagem, ele se dirigiu para o pastor, sentava no banco de trás, no motorista, ele perguntou: pastor, eu posso? Ele falou: você sabe com quem você está falando? Eu sou o pastor fulano de tal, por favor, não me dirija a palavra. Teve casos de pessoas, professores de seminário, líderes, que olhavam você e a mim de cima para baixo. Não é verdade? De cima para baixo. E quando você fazia uma pergunta, ao contrário de responder a pergunta, ele queria tripudiar com você. Num dos meus momentos de solidão, eu pensei que procurar um pastor. Eu falei: não, eu não vou procurar não. Porque eu já ouvi algumas palestras dele e ele tripudia com alguns colegas que procuram a ele para procurar ajuda, para ter ajuda ou ter ajuda. Esse senso de onipotência é uma coisa tremenda. Jesus, que era onipotente, ele disse: não tinha bom. Me lembro uma vez na Rede Melodia, aí o camarada foi lá me apresentar, ele era o pastor: olha, estou aqui apresentando, porque o pastor da Pipaíta ficou um tempo fora da rádio,
Estou apresentando o mestre Davi Baeta. Eu falei, que isso, Léo? No ar, não foi, Léo? Não chamo de mestre Davi Baeta. Tira Davi Baeta, deixa só mestre. Eu sou um cara muito humilde. Eu tenho orgulho disso. Há dois tipos de pessoas. Mais especificamente, para nós, dois tipos de pastores. Primeiro, aqueles que naturalizam o pecado. Segundo, são aqueles que sofrem com os pecados cometidos. Eu queria que já deu para você notar que eu estou caminhando agora um pouquinho mais afunilando para a questão de Davi e para a nossa questão mesmo, propriamente dita. Na verdade, as pessoas que fazem parte do primeiro grupo, ou seja, aqueles que naturalizam o pecado, eles se encaixam naquela filosofia de uma música que diz: estou nem aí. Estou nem aí. Os outros podem cair nos mesmos problemas que Davi caiu, mas num senso de culpa, num senso de dor, num senso de sofrimento. Sofrimento no meu ministério, sofrimento na minha vida. Em certo sentido, o rei pastor Davi, ele se encaixava nesse perfil do onipotente. Eu penso que num dado momento os pensamentos que povoavam sua mente eram mais ou menos esses: eu sou o rei, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada com isso. Ninguém tem autoridade acima de mim, e se alguém ousar questionar o meu posicionamento, eu corto algumas cabeças e calo todo mundo. A minha postura é muito séria, ninguém vai desconfiar de mim. A gente aprende que um abismo chama outro abismo. Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das suas catadupas, todas as suas ondas e as suas vagas têm passado sobre mim. A gente sabe que um caos atrai outro caos. Davi tornou-se adúltero, como nós sabemos, e assassino. No seu silêncio, na sua onipotência, ele foi caindo pouco a pouco e sendo desmascarado. Ele mesmo testemunha no Salmo 32, versos 3 e 4, quando ele diz: enquanto escondi meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como um tempo de seca. É exatamente aí que a dor reflete e repercute no reino, na igreja, na função pastoral. A dor devido ao senso de onipotência desmascarada. Diga-se de passagem que isto é o que acontece com muita gente que sofre com a síndrome da onipotência. Relaxam, tornam-se suscetíveis a determinadas situações que vão trazer dor em cima de dor. A última palavra que quero trazer nessa manhã é sobre o sofrimento na perspectiva subjetiva, uma questão de posicionamento. E tento ser o mais prático possível aqui. Eugênio Peterson, no livro O Pastor que Deus Usa, ele diz que o sofrimento por si só não leva ninguém a um relacionamento mais profundo com Deus. O mais certo é que faça exatamente o contrário, desumanizando e tornando a pessoa cheia de amargura. Mesmo concordando em parte com esse autor, eu penso que nós devemos ter posicionamentos em relação ao sofrimento que nos advém. O sofrimento do ministério pastoral. Para isso, isso para que a gente não se torne em pessoas amargas, pessoas doentias, seres desumanos. Nós não devemos usar o sofrimento para nos vitimarmos diante das pessoas. Eu tenho uma doença, mas a minha igreja não está doente. Eu não fico me vitimando diante da igreja, usando de repente o meu sofrimento para ter algum benefício pessoal, algum ganho secundário, longe de mim. Eu peço graça a Deus para que nunca faça isso, porque quem faz isso não tem autenticidade, é perda de autenticidade, usar o seu sofrimento para causar comoção de modo a ter benefícios pessoais. Eu não preciso disso, talvez vocês não precisem disso, nenhum de vocês precisa fazer isso. Como disse, mesmo concordando com ele, eu penso que a gente pode questionar um pouquinho esse pensamento. E a minha questão, nesse momento, que abordarei com mais detalhes na próxima palestra, é que Davi precisou se posicionar diante do sofrimento pelo pecado cometido, como Natan chegou a ele e desmascarou diante dele próprio, diante de Deus.
Eu retorno aqui ao Salmo que Davi faz confissão de reconhecimento e culpa. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Aí a parte não li, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri minhas culpas, e eu disse, assinale essa palavra, confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Em minha experiência na luta contra o câncer, isso tem sido uma realidade insofismável. Primeiro, me abrir um pouquinho o coração aqui. Eu passei por momentos profundos de desapontamento com Deus. Por favor, não se assustem com isso, porque a mesma coisa aconteceu com Jó. A mesma coisa aconteceu com o salmista no Salmo número 10, verso 1, na Nova Versão Internacional, quando ele diz: Senhor, por que estás longe? Por que te escondes no tempo da angústia? Ou como o salmista no Salmo 44, 22 a 26, de acordo com a parábola da mensagem, quando ele diz: levanta-te, ó Eterno, vais ficar aí dormindo, acorda, não importa com o que acontece conosco, porque cobres o rosto com travesseiro, porque agir como se estivesse tudo bem. Aqui estamos com o rosto na poeira e uma corda no pescoço. Levanta-te, vem resgatar-nos. Se nos ama tanto assim, ajuda-nos. Essa é a palavra de pessoas desapontadas com Deus. Pessoas que têm desapontamento, mas não guardam o seu desapontamento, colocam-no diante do Senhor. Eu passei por aqueles momentos que às vezes pouca coisa ou nada acrescentam ao estado de dor. Aliás, acrescentam sofrimento ao sofrimento. Quando você pergunta: por que Deus? Ou para que Deus? Assim como Jó vasculhava a sua vida nos íntimos detalhes, eu também comecei a vasculhar a minha vida nos íntimos detalhes. Eu me encontrei em muitos pecados. Eu os confessei a Deus. Sabe o que aconteceu? O câncer continuou. O câncer continuou. Eu falei: bom, então não vou trabalhar com o câncer na perspectiva da culpa. Eu não vou trabalhar com o meu sofrimento na perspectiva da culpa. Eu tenho muito disso, eu tenho muito de vasculhar, perguntar: Deus, o que eu estou fazendo de errado para merecer isso? Eu sei que eu tenho essa tendência, mas eu passei por cima disso. Passei por cima disso. Não sei se você imagina o sofrimento de alguém que é diuturnamente perseguido por um espectro de morte. A minha psicóloga me disse que o problema todo é que todos nós vamos morrer. A única diferença é que eu tenho algo e ela não tem. Eu falei: pois é, o grande problema é se você sai na rua, leva um tiro e você não está esperando morrer. O grande problema é o cara que está no corredor da morte, sabendo que no dia tal, no mês tal, a morte vai chegar e ele vai tomar uma injeção letal e vai morrer. São duas situações. Não sei se você imagina a dor desse negócio. Não sei se você imagina a extensão da dor, da revolta, da decepção, da vontade de desistir, dos medos, das angústias, senso de culpa e tantos outros sentimentos que acompanham quem vive e se defronta com uma doença letal. Mas num dado momento, eu resolvi me posicionar diante de Deus. Eu disse para Deus: Senhor, já que o Senhor não quer me apresentar nenhuma razão, e o Senhor tem todo o direito de fazer isso, já que o Senhor não quer me dar nenhuma explicação, já que o Senhor não alivia o meu fardo, escutem, por favor. Já que o Senhor não me responde, já que eu não tenho nenhum anjo que vem aqui, anjo do céu mesmo, e briga daqui, é por isso, por aquilo, já que eu não sei o porquê e não sei para que esse negócio, eu resolvi me posicionar. Eu disse para Deus: a minha doença vai ser para a tua glória. Eu vou abençoar pessoas. Eu quero abençoar pessoas doentes. Então eu vou ficar com essa expectativa do ruim ou do bom, da culpa ou da não culpa. Falei: Deus, instrumentaliza essa doença, porque eu quero abençoar vidas de pessoas através dela. E sabe o que aconteceu?
exatamente nesse momento, Deus retirou o fardo, o peso, a dor das minhas costas. E eu posso dizer, tenho uma doença, mas ela não me adoeceu. Porque Deus não permitiu. E Deus tem usado. Eu termino a minha palavra sobre posicionamento, sobre uma perspectiva do sofrimento, falando rapidamente de 2 episódios. O primeiro episódio, que me é surpreendente na história de Davi, foi aquele quando ele entrou na caverna de Adulão. E de acordo com o que diz Charles Swinburne, ele queria morrer naquela úmida e talvez fétida caverna. Ele estava exausto diante das implacáveis perseguições e sofrimentos. Exausto. Ele estava vivendo um grau severo de depressão. Uma esposa de pastor me procurou e disse assim: Baeta, eu só não me mato, porque eu sei que isso é contrário à vontade de Deus. Mas se Deus hoje me matasse, eu ficaria muito grato a Ele. Sentiram o sofrimento? Eu não me mato, porque é contrário à vontade de Deus. Mas se Deus se manifestasse hoje e me matasse, tirasse a minha vida, eu seria abençoado para ficar livre dessas coisas ruins. Grau severo de depressão. Davi chegou a um grau severo de depressão. Davi chegou a um grau severo de solidão. Salmo 142, verso 4, na versão, na paráfrase da mensagem, ele diz: olho para a direita e para a esquerda, não há uma alma que se preocupe com o que acontece comigo. Em seu sofrimento como foragido de Saul, creio que circunstancialmente ele se esqueceu que Deus ungira para ser rei em Israel. E ele procura então uma caverna para se esconder. Mas o que me surpreende, como eu disse, é que Deus age com a gente de uma maneira inusitada. Deus age de maneiras inusitadas. A gente não pode programar o agir de Deus. Focando aqui no nosso tema, focando aqui na questão da dor, do sofrimento no ministério pastoral, nós não podemos imaginar uma ação de Deus, a gente tem que se submeter a uma ação de Deus. Imagine Davi deprimido, Davi desolado, Davi com depressão, Davi querendo a morte, Davi solitário e buscando mais solidão numa caverna. Daí a pouco entram cerca de 400 homens desgostosos. É fantástico isso. Desgostosos, revoltados. E Deus olha, e Davi, eu imagino, fala com Deus. Aí eu deixei a minha imaginação fluir. Eu imagino Davi dizendo para Deus: Senhor, você está brincando comigo, isso não pode acontecer. Eu estou a ponto de desfalecer, porque meus sofrimentos tão profundos, eu estou procurando inclusive a morte. Eu clamo ao Senhor, eu suplico ao Senhor, e o Senhor manda essa pancada de gente cheia de angústias e revoltas para minha volta, e a minha imaginação continua. E agora eu vejo o Senhor falando para Davi: filho, lidera esses caras, administra a dor deles, se posicione diante disso, e você vai começar a resgatar aquilo que você perdeu nesses anos de fuga, de foragido, de deserto em deserto. Mas a minha imaginação continua. E num dado momento eu imagino que as desolações de Davi dão lugar a um novo ânimo. Um novo ânimo milagrosamente toma conta de Davi. Continua na imaginação. Davi se vê como foragido de Saul. E de repente ele sai da caverna. Só que quando ele chega do lado de fora da caverna, não tem uma banda de música esperando por ele. Não tem fogos de artifício esperando por ele. Não há sequer relâmpagos e trovões para saudar o Davi saindo da caverna. As situações eram as mesmas. Filisteus nos calcanhares, Saul perseguindo implacavelmente. Mas alguma coisa mudou. Mudou de dentro, não mudou de fora.